Olá, meu nome é Simone Alves, sou fonoaudióloga e venho falar para vocês sobre uma coisa muito importante que criança precisa ter. Se os adultos já precisam, imagina a criança, que se chama rotina. Toda criança precisa ter rotina para ela se sentir mais segura, para ela se tornar um adolescente, um adulto responsável, e isso faz com que a criança se acalme, porque ela já vai saber antecipar os passos, né? O que eu vou fazer depois? E aí eu vou começar de trás para frente, tá? Eu vou começar falando sobre a rotina do sono. A criança, desde pequena, ela tem que ser acostumada a dormir no mesmo horário. É claro que a gente pode ser flexível em relação a isso. Ah, foi numa festa, vai precisar chegar mais tarde um pouco. Isso tudo pode acontecer. Mas a gente tem que evitar ao máximo, né, sair dessa rotina. Dormir para a criança é muito importante. Então ela tem que dormir no mínimo cerca de 8 horas. O que a gente pode fazer para que a criança chegue a essa rotina? Isso não vai acontecer de um dia para o outro, isso é hábito, isso tem que ser, a criança tem que se acostumar a dormir em certos horários. Então, primeiro de tudo, a gente vai combinar com ela que ela vai dormir, vamos supor, todos os dias às 9 horas da noite você já tem que estar deitadinha na sua cama. Então, o que a gente pode fazer? Uma rotina pré-dormir, vamos dizer assim. Então, o que a criança vai fazer? Nós vamos combinar de deitar 9 horas e antes disso a gente vai jantar, vai tomar um banho para relaxar, vai pegar um livro que a criança goste ou que o pai queira introduzir, né, queira começar com esse livro e vai deixar a criança manusear o livro livremente, olhando as figuras, as formas, as cores, se o livro tiver textura, a textura que alguns livros têm, tem livros que você abre e ele salta as imagens, tem livro que tem textura mesmo assim de pelúcia, texturas ásperas, tem bichinhos, tem formas, então isso tudo a gente pode deixar a criança explorar inicialmente sozinha. E a gente só dando dicas, olha que legal, e que cor é essa? Então a gente vai perguntando, que bicho é esse e tal. Quando a gente acabar de explorar o livro junto com a criança, a gente fala, agora vamos contar a história. Se for uma história muito longa, a gente pode dividir em capítulos, ou amanhã continua. Se não for uma história pequena, a gente conta e acabando a história, a gente sempre fazendo vozes, a criança adora isso. Se a gente tiver, se for uma história, vamos supor, de bichos de pelúcia, de bichos, né? E a gente tem esses bichos como se fossem os bichos de pelúcia, a gente pode utilizar para imitar, né, o bicho. Olha, esse aqui falou isso, esse aqui falou assim, usando entonações também. Cantando música, se tiver música na história, fazendo os sons. Vamos supor, tá vindo um carro. Qual o som que o carro faz? Ó, bibi, brum. Isso aqui que eu acabei de fazer, esse movimento de lábio, é muito importante para criança pequena, bem pequenininha, porque isso aqui ajuda a estimular essa parte dos lábios para a criança futuramente falar vários fonemas. E aí, voltando ao livro, contei a história, imitei um bichinho e tal. A criança vai se interessar mais por prestar atenção naquelas imagens, no som da minha voz. Ela vai perceber que eu estou lendo, ela vai começar a ver o interesse que a gente tem nas letras, ela também vai começar a se interessar pelas letras, pelas cores, pelas formas, por tudo aquilo que a gente explorar no livro. Acabei de contar a história, eu posso tentar que ela reconte a história, se for uma criança que fale. Se for uma criança que não fale, qual o som que o bichinho, que o urso faz? Qual o som do passarinho? Piu, piu, piu. Então a gente pode trabalhar muita coisa com os livros. Acabei de contar a história, acabei de explorar o que eu queria, agora está na hora de dormir. Não vai ser da primeira vez que a criança vai ficar quieta, comportada, que ela vai dormir, mas aí a gente vai combinar, apaga a luz. Se quiser botar uma musiquinha calma, se a criança já tiver o hábito de escutar música para dormir, fica um pouquinho do lado dela, apaga a luz e depois a gente se retira do quarto. Acontece às vezes da casa tá toda ainda, né, alvoroçada, tem gente vendo televisão, tem filhos mais velhos na sala, na cozinha, bateção, então a gente tem que evitar ao máximo isso para não atrapalhar essa rotina da criança. A gente vai pro quarto, combina tudo, faz todo esse trabalho.
uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessário para essa criança se acostumar a dormir naquele horário. É o que eu falei, não precisamos ser inflexíveis, mas a gente pode pensar nessa rotina e pode ampliar o horário conforme ampliar a idade, que a criança pode ficar mais velha, de repente vai querer dormir mais tarde, ou até puxar para mais cedo, se a criança tiver o hábito de dormir mais cedo. Não esquecendo que a gente pode também, para as crianças menores, algumas gostam de dormir durante o dia. Durante o dia não precisa apagar a luz, não precisa ficar em silêncio, nada disso, é normal. Vai dormir, se tiver claridade no quarto é com a claridade, se tiver barulho dentro de casa é com barulho. Só à noite que a gente tem que evitar esses excessos, né? Vamos dizer assim. Gostaria de agradecer a vocês e até o próximo vídeo.